Gente, Roberto Relubíscaro aqui. Last Straw é uma estreia na direção e também uma estreia no roteiro. Na verdade, o diretor desse filme, ele era responsável, é ainda, né, vai continuar sendo, responsável por escalação de elenco. Então ele tem bastante contatos. O elenco tá bem legal e é um diretor que a gente precisa ficar olhando. Pessoal que gosta de filmes de suspense, indie, provavelmente depois de terror de baixo orçamento independente, ele consegue extrair um clima até meio John Carpenter às vezes. Me lembrou um pouco um episódio de uma antologia dirigido pelo John Carpenter, que se passava acho que no Posto de Gasolina, tal, lá dos anos 90. Só que antes de falar sobre esse filme, que é uma mistura de filme que eles chamam de seed films, aqueles filmes em que as pessoas, ou uma pessoa ou um grupo, está dentro de um lugar e tem uma outra pessoa ou grupo querendo invadir, mas também com elementos de slasher e com elementos de home invasion, né, que tem uma tentativa, uma viradinha, né, uma perspectiva nova nessa trama. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, assim, o filme abre com um diner, né, uma daquelas lanchonetes em beira de estrada, no meio do nada, nos Estados Unidos, com uma cena de crime bastante ensanguentada e alguém ligando pro 911. Aí a gente vai ter um flashback de 24 horas e a gente vai conhecer a nossa protagonista, claro, bem aí é o estilo desse tipo de filme. Uma menininha de 20 anos, ninfetinha, loirinha, lindinha e que vai começar a ter um dia muito ruim. Ela vai descobrir uma coisa que está acontecendo com ela, depois o pai dela a deixara no comando da lanchonete, só que a lanchonete quase não ia ninguém lá. E ela então tem que provar que ela é a nova gerente para os funcionários. Enfim, ela está tendo um dia ruim e 4 jovens mascarados durante o dia ainda vão lá encher o saco dela, tá? E aí é estabelecido que ela vai ficar sozinha no turno da noite, porque o pai dela, ao invés de, ele vai deixar a filha sozinha no diner, porque ele tem outras necessidades. Significa que ele vai encontrar uma mulher, tá? E aí, então, esses 4 jovens mascarados disseram que iriam voltar à noite. E vocês acham que não vai voltar? Só que daí, mais ou menos lá na metade do filme, vai haver uma viradinha na trama e aí vai ter outro flashback dentro das mesmas 24 horas, só que de outra perspectiva, tá? Então é assim, gente, o filme ele tem alguns defeitos de lógica ou aquelas coisas assim, você tem que comprar a ideia de que aquela menina, mesmo sabendo que 4 caras falaram que iam invadir o lugar e mesmo assim e é um lugar que não vende droga nenhuma, não tem quase freguês, mas mesmo assim ela decide manter aberto o lugar. Você tem algumas coisas que você poderia falar, puxa vida, né? Ok, tem essas coisinhas no roteiro, mas senão também não teria filme. E quando tem essa virada, né, no meio do filme, você vai ter que meio que refocar, meio não, você vai ter que se refocar, você vai ter que se reposicionar como ponto de vista. E aí então o que pode acontecer é que o investimento emocional em determinado personagem que você fizera vai vai pagar. Então pode ter no meio do filme, nessa outra virada, pode ter um certo abalo sísmico, vamos dizer assim. Por isso que eu falo que é um filme que ele tem bastante promessa, ele me manteve interessado, mas eu acho que ainda não o pulo do gato, vamos dizer assim, né? O roteiro poderia ter ido bem mais além, e a direção tá boa, só que o roteiro poderia ter ido mais além. A direção faz o que tem com o dinheiro que tem, com os recursos que tem, tá? Agora eu achei que ficou um pouco, sei lá, se der aquém, né, do que eu esperava. O roteiro tem um final que é meio melodramático, enfim, não vou ficar dando spoiler. É assim, teria lugar para melhorar, talvez dando uma aprofundada, arredondando mais algumas personagens, criando algumas motivações melhores, né? Sei lá,
a gente não ficar fazendo essas perguntas. Por que que essa menina não decidiu fechar o diner? Daria para, sei lá, fazer bastante movimento à noite, durante o dia, mas à noite não. Enfim, eu acho que poderia ter alguma coisinha mais bem acabada, né, na construção deste roteiro. Mas, assim, de forma geral, uma boa promessa, um bom começo, um bom filme e roteiro, cartão de visita, né, dessas duas pessoas. Especialmente, vocês sabem que eu gosto quando se trata de mundo de filmes de thriller ou terror de baixo orçamento independentes. Valeu, The Last Straw. Tchau.